E ao lado, a cassação do mandato do deputado federal Carlos Bezerra, o que o próprio MP chamou de gabinete paralelo que ele teria montado durante a campanha de 2018, e houve essa divergência entre a prestação de contas que chegou até a justiça e que foi realmente empregado na campanha, né? Só lembrando que ele teve o mandato cassado pelo TRE, mas já entrou com recurso e se mantém no mandato até que esse recurso no TSE em Brasília seja julgado, né? O advogado dele, Fayad, classificou como um absurdo, um grande absurdo, uma aberração, o que fizeram com essa decisão da cassação do deputado Bezerra, né? Não tem consistência nenhuma a prestação de contas dele, segundo o próprio Ministério Público, né? E aí realmente são números que não batem, né? Agora ele vai recorrer. Bom, para mim, aberração é um resultado desse do Poder Judiciário sair agora nos 45 do segundo tempo. Isso para mim é aberração, porque uma justiça que é tardia demais, para mim se converte em injustiça, professor. É exatamente isso, você está coberta de razão, é injustiça. Nós já tivemos senadores diplomados que depois lá na frente foram cassados, né? E os projetos que eles votam, e as verbas ministratórias que eles recebem, os recursos que todos os assessores recebem enquanto senador da República, enquanto deputado federal, quer dizer, é algo absurdo. O mandato está acabando já. O mandato está acabando. Você está quer dizer, o quanto custou, de certa forma, ou vem custando o deputado Carlos Bezerra durante todos esses anos, considerando que só agora essa cassação sai. Quer dizer, então, só aqui mesmo no Brasil que acontece esse tipo de coisa. Exatamente. Impressionante. Bom, e tem até charge, então já vou chamar aqui a charge, é justamente sobre esse tema, esse assunto, e a charge do Djamil, do jornal A Gazeta, já temos aí na tela. Então, olha só, o Bezerra foi expulso aí aos 45 minutos do segundo tempo e se recusa a sair de campo. Jogo político, Daniel e professor, já falamos aqui sobre essa decisão que eu considero tardia, que a charge vem e complementa exatamente isso. E de que forma, né, os eleitores, Daniel, absorvem isso? Porque sabemos do nome de peso de Bezerra no cenário político e com esse desfecho. Pois é, por isso que causa surpresa e assombro quando a própria Justiça Eleitoral é mais célere, como aconteceu o caso da ex-senadora juíza Selma, né? Em um ano ela foi cassada definitivamente pelo TSE. Isso é bastante incomum mesmo. Muito. E aí até levantou suspeita. Por que com ela foi tão rápido? Exatamente. Né? Ela até falou assim, meu Deus, como assim? Porque assim, o normal de um trâmite desse é isso aí, são 4 anos, né? Em 2018 foi o fato gerador e só agora em 2022 temos a imagem do deputado federal. E levantou, a condenação da Selma Arruda levantou inclusive um grande questionamento, né? Que é sem, de forma alguma, apontar dedo para ninguém, mas será que só ela cometeu Caixa 2? Essa é a grande pergunta, sim, né? Considerando o volume gigantesco de dinheiro que veicula, né? Que é vinculado às campanhas políticas aqui no estado do Mato Grosso. O sujeito fala que o teto dele é de 6 milhões de reais autorizado pela Justiça Eleitoral, mas sabe-se nos bastidores, né, que o sujeito gasta muito mais, 3, 4, 5 vezes mais do que isso, né? E não declara absolutamente nada, né? Então, eu acho assim que a justiça tem que ter a mesma celeridade que foi no caso da Selma Arruda, né? Ou outros processos, e principalmente puxar a capivara do cara antes dele ser candidato. Né? Para que realmente ele não seja, muitas vezes, um cara condenado, mas ainda não foi sentenciado, né? Seja candidato, corra o risco de se eleger, ganhe um foro privilegiado por conta do mandato, sabe? Quer dizer, isso vira um bolo, rapaz, né? Uma coisa é você condenar um senador da República, um deputado federal, um deputado estadual, que tem foro privilegiado, que tem uma série de benefícios. Outra coisa é você condenar um cidadão comum. Esses caras precisam do poder para se manter no poder, Daniel. Sim. Tá entendendo? É muito mais fácil, em todos os sentidos, ele, estando no poder, se defendendo de qualquer tipo de denúncia, né? Você veja todas as etapas que passou esse processo do Carlos Bezerra, né? Houve a denúncia do MP, chegou até o MP, houve uma investigação, o juiz eleitoral condenou, né? Aí há um recurso para o TRE, agora sim a condenação também. Agora tem um outro recurso para o TSE em Brasília. Pois é. E não se sabe até quando que isso vai ser julgado, né? Pois é. Pode demorar bastante. Considerando todas essas instâncias que passou esse processo, né? A pergunta que fica, hoje eu estou perguntando o tempo todo, tá vendo? Toda hora eu faço uma pergunta, né? Que tipo de questionamento, que tipo de algo novo pode aparecer no Tribunal Superior Eleitoral? Me diga. O que de novo pode aparecer para que realmente, né,
lá em cima tem um entendimento diferente do que teve aqui embaixo. Eu não sei, quer dizer, ou o Fayad, que é o advogado de defesa, apresentar algo relevante mesmo, que possa derrubar a tese, né, do Ministério Público, ou realmente vai ser só um ganho de tempo, né, com relação a essa questão da cassação. Vou trazer números aqui apresentados pelo Ministério Público Federal, são números importantes que, de acordo com o MP, a campanha de Carlos Bezerra declarou à Justiça Eleitoral ter realizado R$ 142.618 de despesas de materiais gráficos. Porém, as informações colhidas na investigação demonstram que esse gasto foi da ordem de R$ 262 mil. Foram omitidos R$ 92 mil, então apenas em relação a despesas de materiais gráficos. E aí tem outros números também, olha só, em relação aqui a combustíveis também, a diferença é grande. A campanha declarou gastos da ordem de R$ 48 mil, mas foi apurado que o gasto com combustível foi superior a R$ 134 mil, ou seja, então, a metade apenas dos combustíveis foi declarado, apenas exatamente, metade do Luciano. valor. O que me chama a atenção exatamente nessa leitura por parte do Ministério Público é o seguinte: esta não é uma análise hermenêutica, interpretativa do fato, né? É uma análise numérica, são números, e certamente toda a materialidade foi construída com base em provas altamente sustentáveis aí. Quer dizer, então, eu não consigo enxergar, por mais que o advogado Fayad tenha habilidade e possa inventar razões ao invés de procurar a verdade nesse caso, né, que eu acho que é o caminho mais curto que ele vai ter que perseguir para poder beneficiar o seu cliente, no caso, o deputado Carlos Bezerra, eu não consigo enxergar exatamente, considerando essa análise numérica, né, de valores muito bem construída e alicerçada pelo Ministério Público, algo novo que possa reverter essa decisão. E deixando claro que o valor não influencia em nada. Você não precisa roubar milhões, não desviar milhões para que tenha um mandato cassado. Você vê que a questão de 40, 80 mil, 130 mil, né? E o Ministério Público focou nesses dois pontos aí, combustíveis e materiais gráficos, foi onde o MP conseguiu juntar as provas necessárias, suficientes para essa condenação. Bom, e para a gente encerrar esse caso aqui, é justamente isso que o outro lado diz, viu, professor, a defesa de Bezerra, que considera absurda essa decisão e que Bezerra vai continuar no processo, até porque houve aí o recurso aplicado e ainda não tem a resposta, claro, então, ou seja, nesse momento a gente pode entender que ele permanece elegível e vai tentar a reeleição, é isso mesmo, Daniel? Exatamente, o projeto dele eleitoral continua muito firme, né? O MDB está com uma base forte ali na Câmara Federal. E ele é um dos principais nomes do partido para que seja, ele é o cacique do partido aqui em Mato Grosso, para que seja reeleito, né, e continue ocupando o espaço do MDB ali no Congresso Nacional. E se a justiça tardia, os eleitores podem responder de alguma forma? Os eleitores ficam numa situação extremamente difícil. Difícil? Difícil porque se oferta para o mercado, né, no caso específico de políticos, né, que não tem um lastro, uma certa idoneidade e honestidade, ele não sabe exatamente, ele entende que aqueles que estão sendo ofertados por partidos, que deveriam ser um filtro, né, filtro moral e ético, né, não o fazem. Então colocam para o mercado, ofertam para o mercado muitas vezes criminosos, que só por uma questão de tempo e de falta de celeridade da justiça estão sendo ofertados como candidatos a deputado estadual, deputado federal, ao Senado da República. E não deveria ser assim. A justiça eleitoral, a meu ver, deveria realmente cobrar dos partidos políticos, né, esse filtro moral e ético, tá, para que realmente nós pudéssemos ter candidatos mais qualificados. Tá certo, professor. Obrigada, Daniel.